Jorge, eu tenho um desafio para você. Vamos ver se você tem interesse. Você quer segunda-feira, considerando a aula hoje, pessoal, sobre contratos internacionais. E eu vou fazer um convite ao nosso queridíssimo Jorge, para ver se ele quer, segunda-feira, conversar um pouquinho ele com você, na condição de monitor, mas eu estarei, viu, Jorge? Não é para me desvencilhar da aula, não. É para eu aprender com você, me abeberar do seu conhecimento. Uma aula sobre direito internacional da propriedade intelectual. O que é que você acha? Inclusive, para facilitar um pouco a sua vida, Pedro tem uma aula pronta, que ele colaborou certa vez, quando ele era monitor. De repente, para que você não tenha trabalho de preparar nada, até porque eu sei que você sabe de tudo, você podia recorrer a essa aula dele e aí a gente ia ser apenas nos brindar com a sua beleza e eloquência. O que é que você acha? Maria, professor. Assim, a semana passada o senhor estava querendo me matar, me esquartejar lá naqueles exemplos que o senhor estava dando. Hoje já começamos fazendo as pazes, né? Foi? Mas por mim pode ser maravilhoso. Falar com o Pedro, então, ver se ele ainda tem essa apresentação aí, que com certeza ajudaria bastante. Perfeito. Então, minha gente, eu acho que a gente já merece até palmas antecipadas para o nosso Jorge. O que é que vocês acham? Vai aí nos brindar com segunda-feira com, repito, com sua beleza e eloquência, Jorge, numa aula aí de direito da propriedade intelectual. E eu queria saber o seguinte, pessoal, o que é um contrato internacional? Quem me diz? Professor, antes disso, eu só tirar uma dúvida. O senhor tem Pois combinado que não. eu iria falar hoje sobre o caso César Batista, e seria Ah, no é início do final verdade, da é aula. verdade, é verdade, é verdade. Estava aqui no Trello, né? Deixa eu. Me perdoe, me perdoe. Vamos entrar aqui no Trello de Genóvia. Tinha 3 pontos que tinham sido anotados no Trello, não era, Jorge? Eu me lembro disso, professor. Deixa eu só abrir aqui para conferir direitinho. Me Mas perdoe, Isaías, é verdade. tinha ficado como desafio justamente para Isaías, né? Era, mas eu Isso, tinha. eu havia entendido que era basicamente falar sobre o caso, contar a história Era, que aconteceu. É mas é isso porque a mesmo? gente. Mas era porque a gente tinha notado, acho que 3 pendências. Onde é que você anota a pendência, Jorge? Vamos lá, é porque foi uma para Genóvia, que foi a finalização da Milat, tá aqui com a data, Ah, o certo. pessoal tá marcado. Foi o caso do Cesare Batista, que tá aqui em desafios, que é com Isaías, tá pendente para hoje. O outro que eu tinha marcado foi a entrega dos artigos. Aí eu marquei Ah, todo mundo e tá, tá lá. ok. Então era essa a pendência, perfeito. Então a gente começa por Cesare Batista e o negócio de Genove a gente tá aguardando ainda, né, Pedro? Né, Vitor? Porque eu acho que você falou para sexta, não foi, Vitor? Segunda, professor. Desculpa, para segunda, perfeito. Então vamos lá. Vamos lá, Isaías. Vamos lá. O caso César Batista. Batista ele foi um militante de esquerda italiano nos anos de chumbo, e o seu ex-companheiro, quando foi detido na Itália, fez uma espécie de delação premiada. E nessa delação premiada, ele acusou César Batista de ter cometido 4 homicídios. Um de um agente penitenciário, outro de um policial, e um de um joalheiro e de um açougueiro. César Batista ele negava, obviamente, as acusações, mas ele foi julgado à revelia, sem manifestar um processo e sem que fossem ouvidas outras testemunhas. E nesse processo ele foi condenado à prisão perpétua. Após a condenação, ele fugiu para a França e lá ficou exilado durante alguns anos, porque o presidente era de esquerda, François Mitterrand, acho que era esse o nome. E ele passou alguns anos lá. Com a troca do governo, a opinião pública na época pedia que ele fosse extraditado à Itália, e essa extradição foi concedida pela França. Então ele decidiu fugir mais uma vez e veio para o Brasil. Só que em março de 2007 ele foi detido no Rio de Janeiro e ele ficou preso no complexo penitenciário da Papuda. Em 2009, o ministro na época era Tarcísio Genro, ministro da Justiça, e ele atendeu um recurso formulado pela defesa de César de Batista e concedeu a ele o status de refúgio político. Isso, obviamente, que gerou um desconforto com a Itália,
que ameaçou, inclusive, boicotar os Jogos de 2014. Ficou bem arranhada, digamos assim, a relação entre Itália e Brasil. E depois disso, o caso foi parar no STF. O STF decidiu anular o refúgio, mas considerou que a decisão final da extradição ou não, como era uma questão de soberania nacional, ficaria a critério do presidente da República. Lula demorou um pouco para, que era então presidente, se pronunciar sobre isso, e no último dia do seu mandato, ele negou essa extradição de Cesare Battisti, que ficou ainda mais difícil um pouco a relação entre Brasil e Itália. E por muito tempo isso foi discutido. No ano que o presidente Michel Temer assumiu, já em 2000, deixa eu só conferir, 2018, ele... 2017, não? 2017. 2017 ele assumiu, acho que 2018 foi que foi operacionalizado, né? Isso, 2017 ele assumiu, 2018 ele concedeu a extradição de Cesare Battisti, tinha um pedido da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e foi pedida a prisão do italiano, houve operações da Polícia Federal para que ele fosse preso, e Luiz Fux, se eu não me engano, na época, acabou suspendendo a extradição dele. O presidente da República, então candidato já em 2018, Jair Bolsonaro, tinha prometido que se chegasse à presidência da República, ele iria extraditar Cesare Battisti, dizendo que ele era terrorista de esquerda, etc. E acabou que o Bolsonaro ganhou a eleição e tinha uma certa aproximação ideológica com os italianos. E Cesare Battisti, então, sob esse clamor público, vamos extraditá-lo e tudo, e o Brasil tomando certas medidas para conseguir isso, ele acaba fugindo para a Bolívia, e lá na Bolívia ele é detido por agentes da Interpol e agentes italianos. E com isso ele regressa à Itália para cumprir a pena. E basicamente essa foi a história, esse foi o caso, e eu fiquei com alguns questionamentos que eu achei interessante em relação à questão de deferir a extradição, porque ele tinha sido condenado na Itália, na verdade foi condenado na Itália, para cumprir prisão perpétua. E nosso ordenamento jurídico não admite penas de caráter perpétuo. E eu fiquei nessa dúvida. O Brasil ele concede a extradição para que uma pessoa venha responder no seu país de origem a uma pena que não existe no nosso ordenamento jurídico. Isso é um questionamento que eu fiquei. Como é que o Brasil concederia essa extradição, tendo em vista que a nossa Constituição diz que não pode haver penas dessa natureza? Mas a decisão foi basicamente política. O STF tinha entendido que a extradição era um ato discricionário do presidente da República, cabia ao presidente da República decidir em última instância sobre isso, e por uma questão ideológica, o presidente da República, caso ele não tivesse fugido para a Bolívia, muito provavelmente a Polícia Federal teria conseguido pegá-lo e iria extraditar para a Itália. Basicamente foi esse o caso. Perfeito. Bom, quanto à sua dúvida, a resposta está aí no artigo 96 da Lei de Imigração. E especificamente, Isaías, no inciso 3º, né, não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso de comutar a pena corporal perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 anos. Então, ele na verdade, foi entregue pela Bolívia. Como ele foi entregue pela Bolívia, eu não sei como é que dispõe a lei da Bolívia, mas o Brasil não entregaria se a Itália não assumisse o compromisso quanto à comutação da pena, respeitado o limite de 30 anos. Isso é o que genericamente pratica o Brasil, Isaías. Certo? Entendi. Obrigado, professor. Perfeito. Minha gente, palmas para Isaías. Coloca aí como bonificação, Jorge. Aí o cara deu o show dele. Agora, Isaías, eu queria mais insight seu. Você contou a história, né? Eu queria lhe perguntar primeiro se a coisa ficou mais compreensível no momento em que você fez essa pesquisa, depois de já ter discutido o que era extradição, etc. Queria que você me fizesse agora um raciocínio jurídico em torno daquilo que você pesquisou. Eu acredito que ficou melhor compreendido, sim, graças à exposição. Eu tinha visto também que a discussão jurídica do STF, se os crimes que tinham sido cometidos por ele
eram crimes de opinião ou crimes políticos, eram crimes comuns, e por isso o STF havia entendido que ele poderia ser extraditado. E Porque houve discussão quanto a isso. Agora, isso. um detalhe interessante. Você sabe que ele teve concedido um refúgio no momento em que tramitava o processo de extradição. Você chegou a dizer isso? Que eu não percebi no... Sim, o ministro Tássio Genro tinha concedido a ele, na época, o refúgio político, né? O que acabava colocando o Brasil numa situação delicada com a Itália, porque o Brasil estava reconhecendo que ele estava, de certa maneira, sendo perseguido no seu país de origem. Pois é, e aí a grande discussão que houve no Supremo, Isaías, diz respeito justamente à compatibilidade de você extraditar uma pessoa que ganhou o status de refugiado no mesmo país. Eu queria que você me dissesse o que é que acha a respeito disso. Seria como lançar uma pessoa, entregar ela para ser lançada na cova dos leões. Se você acaba reconhecendo que há uma perseguição política naquele país e que, de certa maneira, a pessoa está correndo perigo no seu país de origem, e o mesmo país que reconhece esse status depois reconhece que essa pessoa pode ser reintegrada àquele país, é como se, de fato, tivesse lançado a pessoa para, acho que, a cova dos leões mesmo. Você sabe que ele tem um perigo e eu entrego essa pessoa para estar correndo esse perigo. Pronto, mas teve uma coisa que a gente terminou, talvez não dizendo, talvez não tenha ficado muito claro. E aí, Pedro, cadê? Pedro tá aí hoje? Pedro? Ô, professor, tô sim, tô aqui. E aí? Tudo bom? Você que é o expert em refugiados. Me diga uma coisa, a condição de refugiado é um direito subjetivo ou é uma expectativa de direito? Qual é a natureza? É um ato de natureza política? Ou é um status jurídico do indivíduo que se reconhece? Ele é declaratório. Se você é refugiado, você tem o direito inerentemente. Exatamente, garoto. Não se decide se alguém é ou não. Ele já é. Exatamente. Veja, Isaías, que coisa interessante. Porque não há como você, no Brasil, no sistema jurídico brasileiro e na perspectiva do direito internacional dos direitos humanos, não há como você encontrar amparo jurídico quanto a essa entrega aos leões. De modo que, ou a pessoa é refugiada e, nesse sentido, não pode ser extraditada, e o Supremo Tribunal Federal terminou enfrentando, ou essa pessoa pode ser extraditada e a concessão do refúgio é indevida. Porque são, na verdade, conceitos essencialmente contrapostos. E, nesse sentido, o pressuposto que falta num sobra no outro e vice-versa. Entendeu? E aí a grande discussão em relação ao Cesare Battisti aí é que, e aí por isso o Supremo Tribunal Federal quase obrigou no próprio processo de extradição a que a extradição fosse feita. E, nesse sentido, era um pouco complicado, porque se romperia com tudo que a doutrina sempre disse, que a extradição seria um ato político, um ato político. A extradição seria um ato que se submeteria também à discricionariedade do Poder Executivo no exercício da soberania como conceito, né? E porque o Supremo ficou danado na época, e foi até interessante, eu não vou saber do nível do detalhe, mas, salvo engano, foi 5-5, minha gente, porque a presidente Dilma Rousseff, salvo engano, demorou quase um ano a nomear um ministro do Supremo. O Supremo era danado com a história, porque de vez em quando dava empate lá. E deu empate. Essa discussão que foi, salvo engano, foi quando veio depois o ministro Fachin. E essa foi uma questão que deu empate e causou o maior constrangimento, porque não sabiam como resolver, porque era um caso que estava gerando um constrangimento internacional para o Brasil, e o Supremo chegou a cogitar, convocar um ministro do STJ para desempatar. E aí, acho que tem... Né, ali estava... Sério, mas como a gente vai convocar um ministro do STJ justamente para que ele esteja a rigor acima, era uma coisa interessante, porque seria um tribunal inferior, e você convocaria um ministro do tribunal inferior para que ele estivesse a rigor mais poder do que o próprio tribunal, porque o tribunal estava em lockdown, né? O tribunal estava em lockdown, ele estava absolutamente paralisado, porque... por conta desses 5-5, que matematicamente você não tinha como superar. E depois eles acharam um critério diferente de solução aí do impasse. Mas, enfim, o fato é que
O que o parte do Supremo dizia foi que, ora, se eu, repara, Pedro, se eu estou deferindo a extradição, não reconhecendo que é crime político, como é que você está concedendo refúgio? Você não está passando por cima do juízo de legalidade que eu fiz quanto à extradição? Então, o Supremo pensou em caçar o refúgio no processo de extradição. Eles disseram, mas veja, como é que você tem, né? Como é que você tem um processo que é direcionado a uma específica postulação e você vai caçar o refúgio, que é um outro ato, né? Um ato administrativo à parte, embora sejam institutos que se cruzem, como eu disse a vocês, né? E aí, como é que a coisa se resolveu? Né? O Supremo disse que estava liberada a extradição, mas possibilitou que fosse exercido um juízo discricionário quanto à não extradição. De modo que, a rigor, o Supremo afirmou, porém apenas em caráter incidental, que a concessão do refúgio era irregular. Mas a extradição foi negada por um juízo discricionário, repito, que pode acontecer por parte do Poder Executivo. Só lembrando para vocês, a extradição ela começa no Supremo, que faz o juízo de legalidade, e depois manda para o Poder Executivo, que faz um juízo discricionário no exercício da soberania, quanto à extradição ou não. Então, na visão do Supremo, o que houve em relação a Cesare Battisti foi o seguinte: esse refúgio é ilegal, mas eu não posso caçar nesse processo. Eu não posso caçar nesse processo, porque ele estaria fora do pedido. E esta pessoa não está sendo extraditada porque eu estou assegurando aí ao Poder Executivo o juízo discricionário de não extraditar. Mas, no meu entender, é errada a decisão de não extraditar. Né? Apenas ele fez esse juízo discricionário aí, mas, enfim, aí faz parte de algo que não é sindicável judicialmente. Tanto que, no momento em que houve a mudança de posicionamento por parte do presidente Michel Temer, esse juízo discricionário se inverteu. E aí, no momento em que esse juízo discricionário se inverteu, do ponto de vista do Supremo, a extradição poderia ser feita. Veio a liminar do ministro Luiz Fux, mas a liminar do ministro Luiz Fux foi cassada, salvo engano, o que possibilitaria a extradição. Já estava para ser pego quando se descobriu que ele tinha fugido para a Bolívia. Terminou sendo mais prático para a Itália pedir diretamente à Bolívia, e a Bolívia não extraditou num instante. Mas o fato é que, né, a revertida decisão por parte do presidente da República, no caso do presidente Michel Temer, anos e anos depois, do ponto de vista do Supremo, a extradição poderia ser feita. Eu só tenho um incômodo quanto a isso, pessoal. Eu acho que está tudo errado, do início ao fim. Por quê? Porque eu acho que o presidente Lula não era para ter feito essa decisão, realmente era equivocada, porque assim, isso causou. Vocês devem ter visto que eu indiquei aí das séries que eu indiquei tá no Trello, essa série Il Processo, né? Essa série, pessoal, é uma série que dispõe sobre um caso criminal na Itália, tal, dessa bem divertida. Mas eu já contei a vocês que teve, em um dos episódios, o cara lá, o criminoso na Itália, se evadiu do país, e aí vejam a ironia. Para onde ele fugiu? Aí disseram, descobrimos, Brasília. Aí a promotora disse, só podia um país que não coopera na área de extradição, um país que não é correto nessa área. É a imagem que a gente tem, do ponto de vista da nossa, né, da projeção da nossa imagem. De modo que até vale a pena vocês terem um parecer da Advocacia Geral da União, foi o último ato do presidente Lula no exercício do mandato, pessoal. Vale a pena dar uma olhadinha. Você identifica aí um desvio de finalidade, né? Me parece. Me indica aí um desvio de finalidade. A grande questão é que, e aí, ok, pode ser que eu não vi também depois o parecer lá que fundamentou o ato do presidente Temer. Mas reparem uma coisa. Se houve desvio de finalidade, vamos para a aula da administrativa, certo, pessoal? Se houve desvio de finalidade, o que é que você identifica no ato administrativo, pessoal? Desvio de finalidade atinge qual dos elementos do ato administrativo?
Pessoal, aula de administrativa, a professora Mariana vai ficar arrasada. Quais são os elementos do ato administrativo, pessoal? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Ok? Então, o desvio de finalidade atinge a finalidade do ato administrativo. Se você identifica um desvio de finalidade no ato administrativo porque ela não atende ao interesse público, até Isaías disse, olha, como era um governo de esquerda, tal, parece que não é assim que se governa um país. Você tinha ali um dos elementos do ato administrativo que poderiam, né, ser considerados eivados de nulidade, né? Isso poderia ensejar a anulação do ato administrativo. O ato administrativo seria ilegal por força desse desvio de finalidade, se é que você reconhece o desvio de finalidade. Mas, pelo menos, a minha visão é essa. É claro, o desvio de finalidade no ato administrativo. Porém, o ato administrativo eivado de nulidade se submete a um prazo de decadência, né? Para ser anulado, de 5 anos. E isso aconteceu mais de 5 anos depois. De modo que me parece que esse ato administrativo que manteve Cesare Battisti no país não poderia ser mais anulado. Então, eu quero crer, isso eu estou especulando, pessoal, porque eu nunca li, que, na verdade, o que houve foi uma revisão do ato administrativo discricionário. Se vocês forem, chequem direitinho que eu posso estar dizendo uma doidice, mas se vocês forem lá ao livro de administrativo de vocês, vocês vão ver que o ato administrativo discricionário, quando a discricionariedade é exercida, gera direito subjetivo, gera direito adquirido. De modo que me parece que Cesare Battisti não poderia depois sair do país, não. Entendeu? Que o erro que havia sido praticado, no meu entender, pelo presidente Lula, não poderia ser desfeito nessa circunstância por conta da decadência que se prevê quanto à anulação do ato administrativo e da impossibilidade, tendo em vista os efeitos que o ato administrativo discricionário gerou, de você rever aquela decisão. De modo que eu achei extremamente preocupante a decisão sob o ponto de vista da violação do direito adquirido, que me parece, dizem que é um direito fundamental, e da segurança jurídica, né, minha gente? O cara estava no país. Imagina, foi em 2010 que o presidente Lula proferiu. Quando chega lá para 2017, 2018, pronto, agora você vai embora. Que espécie de lugar é esse? Primeiro você concede, sabe, assim, porque você tem um moído judicial, jurídico e judicial, por conta da história da apreciação lá pelo Supremo, do refúgio que foi concedido, né? E depois que a coisa se sedimenta, muda de governo e me parece que é uma democracia um tanto frágil essa, né? Porque, olha, tem coisas na vida que precisam paciência. O que faz sentido você rever, do ponto de vista, me parece, da preservação da rigidez democrática de um sistema, é violação a direitos humanos e não decisões estatais com base na soberania. Então, faz sentido, por exemplo, que você pegue, sabe, alguma coisa que aconteceu durante a ditadura militar e você reveja numa comissão da verdade, por exemplo. Né? Ou você reveja lá a lei de anistia, né? Você tenha projetos aí de justiça de transição, isso tudo faz sentido por conta do trauma social que isso gera. Mas uma decisão de Estado ser revista de uma hora para outra ao sabor do governo, então, na verdade, isso não é um Estado, não é verdade? Isso, na verdade, é uma administração que está sempre ali submetida ao governante de plantão. Isso pega super mal, acho. Péssimo, sabe? Eu sei que a Itália adorou, né, se sentiu, claro, reconhecida a partir daquele momento, mas eu achei péssimo no início, péssimo ao fim. Ou seja, é como se a gente sempre tivesse um governante casuísta. Né? É verdade que a gente viu mesmo lá na França. Né? A mesma coisa aconteceu lá com François Mitterrand. Mas eu acho assim, é como se ninguém tivesse pena do pobre Brasil, sabe? Todo mundo é mais inteligente. Isso não é só nessa área, sabe? Uma coisa para a gente pensar, porque no Poder Judiciário também é muito assim, sabe? Mesmo na interpretação da norma jurídica. Chega uma pessoa, é muito comum chegar uma outra pessoa e dizer que o que fulano fez está errado, eu quero fazer porque eu sou mais inteligente, porque eu sou melhor, porque eu sou moralmente mais indicado para tomar essa decisão. É muito comum a gente ver esse nível de instabilidade no funcionamento do nosso direito. Eu acho que tudo péssimo. Inclusive, pessoal, a gente fez, para quem pagou prática em direito internacional,
esse caso do presidente Temer foi uma simulação nossa, foi tema de uma simulação nossa em 2019, acho que foi em 2018, 2019, 2019.1. A gente fez justamente esse caso porque estava bem na crista da onda, o negócio na época era recente e terminou sendo uma simulação divertidíssima. Essa a gente conseguiu fazer presencialmente, foi lá no TRE. Foi ótimo. Dúvidas, pessoal? Ficou mais claro, Isaías? Queria ouvi-lo agora, garoto. Diga lá. Ficou sim, mas acabou que surgiu outra dúvida. Mais recentemente, eu tinha visto uma entrevista de Lula que ele falava que César de Battisti tinha mentido. E eu estava agora olhando sobre essa questão da decadência de 5 anos, e a lei, eu acho que é de processos administrativos, ela fala que na hipótese de ter agido de má-fé, o administrado, né, a administração pública poderia anular os atos com vício de legalidade, independentemente do lapso temporal transcorrido. Estava vendo até um artigo aqui no Jus Brasil sobre isso. Aí eu fiquei com... porque a lei é a própria lei que estabelece essa exceção. Mas veja, me parece que um acusado tem direito de mentir em juízo, né? Ele tem direito ao silêncio. Assim, eu sei que essa questão do direito de mentir, ela é um tanto tormentosa. Muita gente do Ministério Público acha que o direito ao silêncio não abrange o direito de mentir. E parece que no Brasil, o direito ao silêncio abrange o direito de mentir. Ele estava se defendendo, né, Isaías, no processo crime. Você não pode considerar essa má-fé, não, no meu entender. Entendeu? É diferente do efeito cível que você pode... É diferente do efeito cível que você pode extrair para poder analisar essa questão. Outra coisa, assim, a conduta dele não era necessária para a prática do ato. O fato dele ter se vitimizado não faz muita diferença. Só vocês vão deixar ser mentiroso. Tá entendendo? Digamos que foi uma mentira conveniente. Garanto a vocês aí que enganado ele não foi. Entendi. Mas no discurso político. Agora, o fato é que você não pode considerar o exercício do direito de defesa, ainda que ele tenha mentido, como um elemento para você identificar a má-fé no plano cível, entendeu? Quanto ao efeito cível, que seria a aplicação aí da decadência. Entendi. É isso. Mais pergunta, minha gente? Minha gente, me façam pelo menos um. Eu acho esse tema tão arretado. Professor, no caso foi decretado o pedido de refúgio dele foi decretado legal, porque os crimes foram considerados crimes comuns, porque é um requisito de limitação do refúgio, né? Isso, crime comum. Por isso que a extradição, senão a extradição também não teria sido deferida, né, Pedro? Beleza. Né? Não é isso? E aí o Supremo disse, é danado, como é que você está dizendo que o crime foi político se eu acabei de dizer que o crime não foi político? Isso eu que faço o juízo de legalidade, porque quem faz realmente nos termos do procedimento, quem faz a análise quanto ao enquadramento como político do crime não é o Poder Executivo, é o Supremo. E o Supremo disse, o crime é comum. Aí, para a concessão do refúgio, que é um ato administrativo, não precisa passar pelo Supremo, né? Veja a jogada. Aí se foi, disse, não, o crime era político, mas o Supremo, mas eu acabei de dizer. Aí o cara disse, não, mas você disse na extradição. Sim, mas então, na verdade, serve para uma coisa e não serve para outra. E foi quando ficou muito claro aqui no mundo jurídico brasileiro que refúgio e extradição eram conceitos que estavam muito, muito próximos. Inclusive porque, lembra que eu disse na última aula, Pedro, o direito penal é um instrumento, é um instrumento muito utilizado, é o instrumento mais utilizado justamente para perseguir politicamente as pessoas. Isso no curso de toda a história. Né? Você prende a pessoa, não é? Você prende a pessoa, você constrange um direito fundamental, você está aplicando uma pena, ainda que você não esteja formalmente. Então, tanto que não se chama nem direito penal, a gente chama de discurso incriminador. O discurso incriminador é a principal arma dos regimes autoritários, é dizer que você é um subversivo, né? Por isso que crimes, que o exercício da liberdade de expressão termina sendo muito tutelado nas democracias mais fortes, porque é muito fácil você entender que a subversão, que é simplesmente a discordância em relação ao status quo,
é ilícito, né? Porque isso é um discurso incriminador muito saboroso. É por isso que aqueles penalistas mais próximos daquilo que a gente pode chamar de direito penal liberal vão dizer que os bens jurídicos que são tutelados efetivamente por direito penal são extraídos diretamente na Constituição da interpretação que você faz do texto, de modo que, na visão desse pessoal, existe uma camada de constitucionalização do direito penal que impede que você construa um bem jurídico meio nada a ver, sabe? Justamente para evitar, seja no plano interno, seja no plano externo, situações como essa. A ideia é essa. E é muito por isso, como você identifica essa constitucionalização, quem tende a identificar, né, esse limite entre o que seria o crime comum e o crime político vai ser o judiciário. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal ficou danado, porque disse uma coisa e o Poder Executivo fez outra. Certo? Pessoal, o que é um contrato internacional? Seria um contrato que envolve pessoas de nacionalidades diferentes, ao meu ver. No caso, pessoas, no geral, tanto física quanto pessoas jurídicas. E aí, talvez eu tenha que ter cuidado, porque pode ser que um estrangeiro esteja morando aqui no Brasil e contrate com um brasileiro, mas aí nesse caso, ao meu ver, não é contrato internacional. Porque eles estariam aqui, o objeto do contrato seria aqui, enfim, os homicídios seriam aqui. O que mais, pessoal? Teria uma espécie de diálogo entre sistemas jurídicos diferentes. Seriam os contratos que estariam sobre esse, digamos, regime de diálogo entre os sistemas jurídicos diferentes. Perfeito. Como é o nome desse diálogo? Como é que a gente vai chamar? Qual é a terminologia que a gente vai usar para, né, para qualificar, para denominar esse diálogo? É o Guaraná? Diálogo de fontes? Não. A gente usou bastante na disciplina. Aquela questão do elemento de estrangeidade, é isso? É quase isso. A gente pode... na verdade, você acertou, né? Pelo menos era o conceito que eu queria. Era o elemento de estrangeidade ou, assim, o emprego de algum elemento de conexão, né? Tanto que eu tenho aqui, por exemplo, o conceito da Nádia de Araújo. Ela diz que o que caracteriza a internacionalidade de um contrato é a presença de um elemento de estrangeidade que o ligue a dois ou mais ordenamentos jurídicos. Para vocês terem uma ideia, o Luiz Olavo Batista, por exemplo, diz que o contrato é internacional quando contém elementos que permitam vinculá-lo a mais de um sistema jurídico que tem por objeto a operação que implica o duplo fluxo de bens pela fronteira ou que decorre diretamente de contrato dessa natureza. Né? Então, por exemplo, no caso do contrato de duas pessoas de nacionalidade diferente, ok, né? Você está diante, sim, do elemento de um contrato internacional, Maju, porque você tem um elemento de estrangeidade, né, na circunstância. Mas, por exemplo, Maju, vamos montar uma viagem aqui, vamos montar uma viagem da turma. Qual é o país que é? Bota aí no chat, pessoal. Vamos escolher, vamos fazer aqui uma votação por maioria. Que país? Estamos com dinheiro folgado. Qual é o país que a gente quer conhecer? Rússia, Jorge. Vamos lá, vamos decidir para onde a gente vai. França, Escócia, Japão. A gente vai viajar bastante. Dinamarca. O que mais? Nem mais nenhum, pessoal. Genóvia, adorei! Tailândia, Japão, Genóvia, Rússia, França, Inglaterra. A gente tem vários empates botão. Gostei. Estou vendo aqui para ver se eu pego França, porque eu vou pegar um novo. França parece que ganhou. Perfeito, vamos França. Confesso que achei ruim porque a França eu já conheço. Desse eu não conheço. A Rússia, a Escócia, o Japão, a Dinamarca não conheço. Genóvia, infelizmente. O botão eu não conheço, a República Tcheca eu conheço. Pronto, Então, eu conheço França, conheço Tailândia, eu conheço.
Inglaterra, conheço, e República Tcheca. Mas, enfim, então vamos à França, porque foi a maioria, vamos ser democráticos, né? Quem primeiro falou aqui na França foi Thaís. Thaís, a gente chega na França e eu sou roubado no metrô. E estou precisando de dinheiro, você me empresta. É um contrato celebrado, minha gente. Um lugar bacana. Sabe onde é que a gente vai, o lugar que a gente vai visitar? Esse é top, Thaís. A gente vai visitar o Mont Saint-Michel, que fica no Atlântico, na Bretanha. Uma abadia, isso aqui é uma abadia dentro do mar. Pessoal, dentro dessa abadia tem um restaurante, eu comi nesse restaurante chamado Mer Pular. Mer Pular. Nesse restaurante foi inventado o omelete. É interessante, né? Foi inventado o omelete nesse lugar. E eles fazem lá o omelete e tal. O omelete famoso nesse lugar é o omelete de lagosta, mas eu não como frutos do mar. Mas, enfim, estamos, Thaís, no Mont Saint-Michel. Mas aí enfim, eu não vou ser roubado do Mont Saint-Michel, inclusive uma abadia, mas eu perco meu dinheiro. Estou aperreado e não tenho, né? Não tenho mais nenhum centavo. Eu disse, Thaís, tu me emprestas um dinheirinho para eu poder passar aqui o resto da viagem, você me empresta. Veja, nós temos a mesma nacionalidade, né, Thaís? Mas há um elemento de estrangeidade. Nós estamos em território francês. Então, o que vai caracterizar esse contrato que eu celebrar com você, esse pequeno empréstimo, é um contrato internacional, pessoal. Por quê? Porque é um contrato que vai nos vincular a uma outra ordem jurídica e que vai exigir que a gente, no caso, na perspectiva do Brasil, né, Genóvia olhando a própria lei, vai exigir que a gente verifique na nossa LINDB qual é a lei aplicável àquele contrato, qual vai ser o foro competente. Jorge, me faça um favor. Olha aí na lei de Genóvia qual seria a lei aplicável a esse contrato celebrado por mim e Thaís no Mont Saint-Michel. Porque eu acho importante. Porque Genóvia fica bem pertinho, né? Mas Genóvia fica pertinho. Vamos supor que eu brigue com ela em Genóvia e a gente precisa entrar na justiça em Genóvia. Eu queria saber o foro competente na perspectiva de Genóvia e queria saber... Porque Genóvia fica pertinho do Mont Saint-Michel. É no norte. Então eu queria... Genóvia não faz fronteira com a Normandia, né, Jorge? A Bretanha fica ao lado da Normandia. E aí eu queria ver, na perspectiva, no Brasil, pessoal, isso é um contrato celebrado fora do Brasil. E se a gente for checar na LINDB, vocês deem uma olhadinha aí, vocês vão ver que a LINDB diz no artigo 9º que para qualificar e reger as obrigações referentes a esse contrato de empréstimo, aplicar-se a lei do país em que se constituírem. De modo que, no caso do Brasil, vai se aplicar a lei francesa em relação a esse contrato, ao estabelecimento das obrigações, ainda que eu e Thaís voltemos. Se a gente for para Genóvia, a repetição da regra, Jorge, em relação a contratos... É o que eu estou catando aqui, professor. Pois é. Acho que eu encontrei, peraí. Só preciso abrir o menino aqui. Pronto, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Perfeito. Você está podendo? Preciso de permissão. Perfeito. Agora vai. Tá aparecendo? Tá. Achou? Tá aqui. O que vai qualificar local de contratação, mesma coisa. Então, em Genóvia seria aplicada a lei francesa em que pese sejamos brasileiros. Não é isso, Thaís? Então, vai se aplicar a lei francesa. Só uma coisinha, pessoal. Os aspectos processuais relativos ao contrato, a gente vai também ao CPC, né?
Então, vamos supor que a gente venha para o Brasil. Pode checar aí também em Genóvia, Jorge, mas no Brasil a gente vai ter, né, 2 brasileiros. Vamos lá, eu estou checando o Brasil, você está checando Genóvia. Compete à autoridade judicial brasileira. Pois não. Uma curiosidade. No caso que o senhor não pagasse a Thaís, nessa hipótese aí, e aí ela poderia mitigar aqui no Brasil sobre esse contrato e aí se aplicaria a lei da França. Seria isso? Isso. Certo. Pois é, não, mas aí veja, poderia litigar no Brasil. A gente primeiro, eu estava checando, Jorge, tira aí o compartilhamento para eu mostrar se ela poderia litigar no Brasil primeiro, né? Primeiro a gente vai checar. E aí o artigo 21, Maju, diz que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações quando o réu qualquer de sua nacionalidade estiver domiciliado no Brasil, de modo que, neste caso, eu realmente poderia discutir no Brasil sim, né? Porque nós dois somos brasileiros, né? Então, sendo que, neste caso, a justiça brasileira teria que aplicar a lei francesa. Vamos a Genóvia, Jorge. Vamos lá. A parte processual. Aqui, professor. Ah, tá aí? Essa aqui. Genóvia. O réu, qualquer que seja a nacionalidade, estiver domiciliado em território nacional. Bom, aí nenhuma das duas é domiciliada. O réu for nacional do país, também não é. A obrigação tiver que ser cumprida em território nacional, não. A obrigação foi constituída em território nacional, não foi. A disputa tem por fundamento ato praticado do fato ocorrido em Genóvia, não. Não elegeram foro, o fundamento da ação envolve relações de consumo, não. Essa ação não poderia ser proposta em Genóvia, pessoal. Tá vendo, ó? Não. Essa ação não poderia ser proposta em Genóvia. Se a ação pudesse ser proposta em Genóvia, seria aplicada a lei francesa. Agora, ela pode ser proposta no Brasil, conforme a gente viu, no artigo 21, inciso, se não me engano, primeiro do CPC. Ficou claro, pessoal? Perfeito. Então, é assim que a coisa funciona, né? Quais dificuldades, pessoal, em relação aos contratos internacionais? Bom, claro que isso é um contrato internacional, pessoal, mas não são esses contratos que geram as frisson, né? A gente tem, assim, esses grandes contratos empresariais que, normalmente, sequer, tendo em vista a magnitude respectiva, sequer se submetem na prática às legislações internas dos países. Normalmente, pessoal, são contratos que se resolvem por arbitragem e com base em regras transnacionais, às vezes regras emitidas por câmaras de comércio, setoriais ou não, né? Existe uma espécie de normatização, não quero nem chamar de legislação porque não tem essa natureza, de normatização circulante em relação a esses negócios internacionais, que é chamada de lex mercatória, que são regras de mercado praticadas aí desde sempre e que, independentemente, pessoal, de um Estado dispõe em sentido contrário, o contrato estabelece uma cláusula de arbitragem e, embora em tese, do ponto de vista formal, você possa submeter um conflito decorrente desse contrato à legislação do Estado, isso não acontece na prática. Por quê? Porque senão isso é banido do mercado. Então, por exemplo, você com um contrato na área de aviação. A rigor, você pode aplicar a LINDB e o CPC e dizer, tá, o contrato pode ser submetido à legislação brasileira, do ponto de vista processual ou de direito material. Mas na prática, pessoal, ninguém vai comprar um Airbus, um Boeing, e submeter essa discussão à justiça de um país. Não vai. Né? E são, assim, o que termina acontecendo em coisas como essa. São fábricas que produzem muito poucos, né? Fábricas caríssimas e que produzem muito poucos bens, né? Muito poucos produtos, produzem muito poucos bens. E nesse sentido, assim, no contexto desse mercado se estabelece um marco jurídico próprio que não se submete nem a Código Civil, nem a Código, nem a Código
legislação extravagante, a Código de Defesa do Consumidor, enfim, não se comete nada disso. Tem regras típicas de mercado que são observadas nesses contratos. E é claro, a empresa pode ter lá o risco de ter um prejuízo fixado pela legislação de um Estado, mas a tendência das pessoas, bom, então eu não negocio mais com as empresas desse país. Então, imaginemos, a Boeing tem um problema com a justiça brasileira, nunca mais a gente vai conseguir fazer com que a gente nunca mais vai conseguir deixar o espaço aberto para que uma empresa brasileira possa comprar um Boeing, a TAM, a Azul, enfim, não compra mais. E assim, como a gente precisa do serviço, para explicar como é que acontece na prática, não tem muita empresa disponível, de modo que ninguém arrisca. Porque assim, é como faltando avião no Brasil e o brasileiro não voa mais. Ou você matou as empresas brasileiras, né? Quem vai voar no Brasil são empresas de outros países, porque não haverá mercado, porque não haverá avião. Então, na prática, é assim que acontece. Então, você tem essa camada de normatividade transnacional, que a doutrina chama de lex mercatória, e aí tem legislações setoriais, enfim. Eu não sou muito entendido disso, minha gente. Confesso, é mais fácil você trabalhar esse discurso em São Paulo. Aliás, talvez uma aula bacana, se vocês toparem, pessoal, nessas aulas leves, eu convidar a minha amiga Bernadette. A minha amiga Bernadette é sócia de um escritório grande em São Paulo, minha colega de faculdade. E ela advoga bastante na área de moda. Ela advoga para Prada, Valentino, essas marcas, né, que enfim, também meio que se submetem ao mundo próprio. Ela poderia contar como é que ela faz a parte consultiva da advocacia nesses casos, né? Porque, pois é chique, né? Gucci, eu acho que é Gucci, Miu Miu, Valentino, Prada, são clientes dela. Professor, com certeza a gente quer, viu? Porque Pois é. seria incrível a aula com ela. Pois é, porque ela diz, olha, na prática eu digo isso, sabe? Eu advirto a empresa quanto a isso, etc, sabe? Dessas operações. Pois é, exatamente. Aí eu mesmo fico até sem exemplo, sabe? Porque aqui no estado a gente não tem esse tipo de advocacia para dizer, olha, porque isso é muito setorial, olha, tal ramo submete a isso, etc. Eu sei dizer genericamente, né? Pois não, Maju? Professor, mas geralmente nesses tipos de contratos internacionais, no próprio contrato consta a lei a qual ele vai se submeter, seja uma lei internacional, quando é uma convenção, né? Por exemplo, tem alguns, como a UNCITRAL, que é sobre mercadoria, enfim. No próprio contrato, geralmente, já é discriminado. Pois é, mas justamente a UNCITRAL, a UNCITRAL, na verdade, é uma tentativa de um mínimo de formalização disso que eu estou dizendo, entendeu? Maju. O contrato pode estabelecer que se aplica sim, sim. se aplicam, entendeu? Se aplicam a UNCITRAL, a UNCITRAL meio que minimamente articula isso para fortalecer justamente esse sistema. Porque em relação a determinado tema haverá lá a determinação de aplicação de uma regra muito setorial. Não é uma regra difusa, é uma regra que existe, mas uma regra setorial que vai estar descrita lá, às vezes, num agente privado. É isso que eu quero dizer a vocês. Né? Não se determina a aplicação da arbitragem de forma absolutamente vazia, não. Não é esse o objetivo, né? Vai ter um regime jurídico que é aplicável, apenas esse regime jurídico propositalmente foge da legislação dos estados. E aí, realmente, eu confesso que não sou a pessoa mais indicada para especificamente. Engraçado, porque se a gente... Vejam que coisa, o que é uma cidade, e eu faço minha culpa, né? Se a gente começasse essa disciplina em São Paulo, ela teria começado pela aula de hoje. E eu tenho até dificuldade de começar pela aula de hoje, porque às vezes me faltam exemplos. Você pega uma aula de cooperação jurídica internacional, eu circulo, que é uma parte que envolve mais o Estado. Você vê como aqui no Rio Grande do Norte o peso do Estado é muito forte no direito, né?
Eu passo o semestre, a minha disciplina do mestrado é Cooperação Jurídica Internacional. Eu passo uma disciplina, se quiserem, eu passo o curso de Direito todinho, em 5 anos, eu fazendo um 8 em Cooperação Jurídica Internacional e fortalecendo conceitos. Mas nessa área eu já tenho mais dificuldade. Porque foge um pouco da minha realidade. Digamos assim, eu estou trazendo para vocês algo com a condição quase de estudante. É diferente que Cooperação Jurídica Internacional. Eu digo com a autoridade de quem realmente conhece, já teve a oportunidade de debater em fóruns de âmbito nacional sobre o tema. É outra vibe, né? Em relação a essa matéria, não. Então, Cooperação Jurídica Internacional entraria do meio para o fim da disciplina em São Paulo, e aqui ela entra no início, né? Aí eu enfatizo essa parte das crianças, porque é um braço do direito internacional privado muito forte aqui, aquela do sequestro, das questões de família, etc. Isso aí é muito forte aqui em Natal. Já no mercado de São Paulo a gente está trabalhando com isso. A Bernadette, a minha amiga, trabalha aí com, né? Como eu disse a vocês, trabalha com essas lojas aí. Ela me contando, por exemplo, quando tiraram a Gucci aqui do Shopping Rio Mar de Recife. Eu disse, homem, tinha uma loja aqui pertinho, para a região Nordeste e tal. Ela disse, quem fez o distrato sou eu. Eu disse, maldita traíra, você é nordestina e fez o distrato. Tiraram a loja aqui, prejudica a economia do Nordeste e tal. Aí ele disse, mas é porque a operação é cara. Ela sabe contar cada detalhe. Aquela operação é muito cara por isso, por aquilo. Né? Aí ela sabe do detalhe, por exemplo, quando a Gucci não saiu não, saiu a Prada. Quando saiu a Prada tinha chegado a Recife, porque, vocês sabem, estar em shopping é muito caro. E aí a Prada, ela, na época, compensou ela estar no shopping, porque o shopping deu uma isenção de 2 anos para que a Prada pudesse entrar em Recife e se consolidar no mercado. O problema é que... E aí compensava, porque a Prada não pagava aluguel no shopping. Resultado, quando terminou os 2 anos, o Brasil estava em crise. Quando a Prada entrou no shopping, o Brasil estava de vento em popa. Quando entrou em crise, aí a Prada disse, deixa eu me consolidar um pouco mais, porque o Brasil está em crise. Aí disse que o shopping foi intransigente, disse que o shopping depois se arrependeu. Bateu o pé, queria o aluguel, pois a Prada disse, pois então nós vamos sair de Recife. Quando a Prada decidiu, o shopping disse, tá bom, eu aceito. Aí a Prada disse, eu já estava fazendo um favor, não quero mais não. Agora eu também já me mobilizei, etc. E terminou não ficando em Recife. Ela conta assim as informações nesse nível de detalhe. Então veja que ela se conecta muito mais facilmente. Por exemplo, num negócio como esse, ela responde, isso é uma coisa que perguntem a ela, pessoal, qual é, porque isso talvez fique um pouco confuso aqui na disciplina, qual é o limite da sua responsabilidade no momento em que você está prestando a consultoria em relação a um contrato como esse. Ela vai dizer, em relação à justiça brasileira e à legislação brasileira. Em relação ao restante, eu me acerto com o advogado que a empresa vai ter, no caso, na sede na Itália, eu faço uma reunião com eles, digo dos riscos e ele define como é que o negócio vai ser encaminhado aqui, junto com a diretoria da empresa, de modo que eu respondo pelo direito brasileiro. Mas, no momento em que ela entra em contato com a Itália, o cara diz, olha, porque a gente termina observando isso, essa regra, porque essa é uma regra no outro país, etc, etc, etc. Tem uma regra, por exemplo, que se eu for para dependendo da negociação, se for para um tribunal arbitral internacional, vai ser assim, porque etc, etc, etc. E aí tem um aspecto interessante, vou aqui me dirijo aos que estão com a câmera aberta, no caso Lilian, Vitor e Jorge, que às vezes, pessoal, esse direito internacional é tão forte, que a empresa ela faz o cálculo matemático de colocar uma cláusula no contrato no Brasil que, à luz do direito brasileiro, é ilegal, sabe que é ilegal, prefere pagar a indenização que, porventura, seja fixada pela justiça brasileira, porque diz que, se for maleável em relação àquela cláusula, ela sabota o mercado em tantos outros países. E essa análise é feita pelo escritório de advocacia, de modo que o escritório de advocacia diz essa cláusula é ilegal no Brasil, o seu risco jurídico é esse e o financeiro é esse. Aí ele diz, queremos continuar com a cláusula, embora haja advertência do escritório, porque senão eu vou me prejudicar, eu vou gerar um movimento
contra essa cláusula, se eu retirar do Brasil, já que a minha empresa é global, na Rússia, na França, na Escócia, no Japão, na Dinamarca, na Tailândia e em Genóvia, na Inglaterra e no Butão, para usar os países que vocês citaram aí no chat. Então, é assim que a empresa se comporta. Pessoal, a empresa não se submete ao direito brasileiro, não. Ela submete ao direito brasileiro em relação ao que é residual, aquilo que não compromete o modelo de negócio dela, de modo que uma empresa dessa se submete ao modelo internacional. Ele pode ter referencial formal ou não. Porque eu digo referencial formal. Ou pode ser uma regra de uma Câmara dessa, como acontece nessas áreas maiores, ou pode ser numa espécie de direito de camadas. Vamos supor que ele faça um trabalho de visual law, com regras jurídicas de vários países, e onde houver a parte mais escura do cruzamento de legislações, ele diz, é isso que eu vou praticar, e eu vou analisar caso a caso dos países que não atendem a esse grande grosso de mercado, se vale a pena ou não eu entrar nesse país. A análise feita por eles, a análise feita pela empresa não é jurídica, é econômica. Aí ela diz, não tem problema, eu saio de Recife. Não tem problema, eu saio do Brasil. Paciência. Para mim não está sendo lucrativo. Ou ela diz, olha, eu tenho ali, vamos supor que você seja, vamos caprichar aí no que há de mais caro nessas marcas, Hermès, Chanel. Assim, quantas ações a Chanel tem vamos dizer Chanel porque Hermès é tão caro que é tão raro ter, né? Mas quantas ações a gente vai ter contra a Chanel no Brasil? Muito poucas, porque é muito difícil uma bolsa dessa vir com defeito. Concordam, minha gente? E quando vem, a própria empresa diz, não, você não pode ter uma Chanel para postar no Instagram para dizer que ela veio com um rasgão. Não existe. Ela resolve, né? Então, ela diz, meu produto é tão top, que eu aguento no Brasil, mesmo sendo desinteressante o sistema, porque o risco, ainda mais em relação ao meu público, o risco de eu ter um aborrecimento, embora a justiça brasileira pratique algo lá contra o que eu me sugeri em tese, não vai prejudicar aqui o meu modelo de negócio. E assim ela toma essa decisão, pessoal. Entendeu? E aí vocês, cada área, né, cada área da economia vai fazer esse raciocínio simplesmente. De modo assim que a gente estuda a Lindbe e tal, etc., mas funciona para... Você vai dizer, mas por que você só está me dizendo isso agora? Eu não teria perdido tempo com a Lindbe. Precisa, porque você precisa dizer a Lindbe ao seu cliente, entendeu? Quando você for prestar a consultoria, você vai dizer, o direito brasileiro se comporta assim. Então, você precisa realmente conhecer a Lindbe. Mas não será com base nela que a empresa vai se posicionar. Jorge Tinoco, coisa fofinha. O que disse ontem o nosso querido professor Antenor Madruga sobre a disciplina de internacional privado. E faça propaganda do BDI também, garoto. Não é para botar terror não, mas o professor Antenor disse que quem não manjar de direito internacional privado não vai ganhar muito dinheiro na carreira, não. Eu quero dizer isso. Não, eu disse logo ontem na aula de carreiras, pessoal. Agora vou dar uma dica para vocês que estão em carreiras. Pague direito internacional privado ou seja pobre, porque é facultativa, mas ele foi muito enfático, né, Jorge? Como disse, olha, você quer participar do mercado, no mercado da advocacia, não analise a advocacia com base na leizinha brasileira, não. É porque você acaba se limitando. Você acaba se limitando se você só conhece daqui, né? E assim... E as relações comerciais, especialmente, estão cada vez mais globalizadas, né? Justamente. A gente, com um clique, compra da China, né? Enfim. Tanto que quem está fazendo essa importação hoje não é mais nenhuma empresa intermediária. Se você, Maria Júlia, já pode ir lá e comprar um negócio diretamente da China, você e o senhor Hong Pion fazendo negócio diretamente. Pois é, né? Pois é isto, pessoal. Então, mas de qualquer forma, vamos voltar lá para a disciplina, né? E sendo que a gente tem algumas situações... Bom, aí a gente tem alguns outros problemas. O problema que a gente vai identificar também nessa questão dos contratos internacionais, para a perspectiva do Estado,
é uma certa desarmonia que a gente enxerga nos sistemas jurídicos, né? E a começar, por exemplo, pela grande distinção do mundo em duas famílias, a mais, né? Mas nas duas grandes famílias de sistema jurídico, a família da Civil Law e a família da Common Law. Num grande apanhado, por exemplo, a gente pode dizer que, em relação à matéria contratual, a própria escolha, minha gente, do elemento de conexão muda. Muda. Por quê? Normalmente, em relação a contrato, os países da Civil Law, que são os países cujo direito se origina, né, no direito continental europeu, né, no direito chamado romano-germânico, é o caso do brasileiro. O elemento de conexão normalmente é o local de celebração do contrato, a lex loc celebrationis, tanto que a gente viu no artigo 9º da Lindby, né? E era a regra de Genóvia, mas Genóvia tem uma inspiração da Common Law, né, Jorge? Não quanto a isso. Por quê? Porque a tendência dos países da Common Law, pessoal, é estabelecer como elemento de conexão a lei, o local de execução do contrato, e não de celebração. Então, essas dificuldades, às vezes, a gente encontra. E por isso, o que é que às vezes acontece na prática, pessoal? Às vezes, acontece de um contrato, às vezes acontece de um contrato, de tendo em vista a distinção de elementos de conexão. Vamos supor, eu celebrei o contrato com Vitor, que é norte-americano, né? Nascido em Miami. Eu celebrei o contrato com o Vitor. Vamos supor que os Estados Unidos estabeleçam o critério local de execução do contrato. O local de execução do contrato. E o Brasil, o local. Vamos supor que o local de celebração do contrato seja o local de celebração do contrato seja o local de celebração do contrato seja o Brasil e o de execução, desculpa, o local de celebração do contrato seja os Estados Unidos e o local de execução seja o Brasil. Então é curioso, porque o Brasil aplicará a lei dos Estados Unidos e os Estados Unidos aplicarão a lei do Brasil. Né? É o que vai acontecer na prática. Em alguns casos, pessoal, a gente vai identificar claramente um conflito de regras que meio que vão esvaziar a própria escolha que as legislações fazem quanto aos elementos de conexão aplicáveis, de modo que você não, em determinadas situações, e essa é uma delas, a gente vai ter um problema, porque o Brasil está remetendo aos Estados Unidos e os Estados Unidos estão remetendo ao Brasil. Né? E não é possível, até porque você precisa definir qual é a norma aplicável, você simplesmente ficar reenviando de um para o outro como um ping-pong, porque senão você não acha, é o que a gente chama de reenvio, você não acha a regra nunca. Então, nessas situações de conflito, a doutrina vai trabalhar alguns critérios que podem ser aplicados. Né? Então, o primeiro critério é o critério da harmonização, da uniformização. Né? É um movimento que existe no mundo, na tentativa de uniformização e harmonização, com a celebração de convenções internacionais que tem simplesmente esse objetivo. Então, é a ação mais dos Estados. Um exemplo disso, pessoal, para quem, não sei, me lembro quem foi que citou, é justamente a convenção, é a lei modelo da UNCITRAL sobre arbitragem comercial internacional. Né? E aí a gente vai ter a Convenção de Roma, a Convenção do México, enfim, a gente vai ter algumas convenções internacionais que vão ter por objetivo promover esse alinhamento. Um outro critério que aqui a doutrina se refere é chamado de princípio da proximidade, mas é um critério muito subjetivo. Né? Você, na relação, tenta estabelecer qual é o vínculo mais estreito com aquele contrato. Sem nenhum critério objetivo. Qual é? Então, você faz análise da relação jurídica e vê aí qual é a vibe da relação jurídica. Se a relação jurídica tem uma vibe mais brasileira, será o Brasil. Se a relação jurídica terá uma vibe mais americana, será os Estados Unidos. Lembrando, o sistema jurídico está remetendo para o outro. O sistema jurídico está remetendo para o outro.
Um outro critério, pessoal, que me parece, eu gosto desse critério, pessoal, eu não sei, eu sou bem liberal nessa área, eu sou, em geral, não sei se vocês já perceberam, eu sou bem liberal na visão que eu tenho do direito, sabe? Sou bem liberal, bem liberal. E aí o princípio da autonomia da vontade, você estimular que as partes escolham qual será a legislação aplicável, é possível, né? Isso gera segurança jurídica, eu gosto de segurança jurídica, enfim, é um critério. Uma outra regra é chamada, os senhores se usam a expressão francesa, é chamada dépeçage. 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 Espera aí. Estou botando só aqui no grupo. Dépeçage. É basicamente aí esse é um melange. O dépeçage é o juiz ou o árbitro pegar um pouco de cada. Então, ele pega a contratação, pega um pouco do direito americano, pega um pouco do direito brasileiro e aí vê qual é a lei, vê qual é a norma aplicável àquele contrato. Agora, vocês vejam que naquele caso Gugu, não sei se vocês se lembram, teve um caso bem curioso que vocês me fizeram na área de família, uma pergunta que fizeram na área de família, da união estável, lembra? A união estável de Genóvia, lembra que eu disse, olha, pessoal, eu estou achando que era a questão da união homoafetiva com Tiago Salvático. Não tinha uma pergunta dessa. Eu disse, pessoal, eu acho que considerando aí a dinâmica dessa relação familiar, me parece que faz mais sentido aplicar a lei brasileira. Mas veja, eu mesmo me inclinei pelo critério da proximidade. Eu disse, esse vínculo está mais próximo com o Brasil, né? Era um critério de solução de antinomia numa situação como essa, né? De antinomia aparente. Mas, enfim, a regra da dépeçage não seria nem o vínculo da estreiteza, seria essa ideia de você pegar um pouquinho de cada. E, por fim, algo que é prático, né, pessoal, é você fugir dos sistemas jurídicos e submeter isso à arbitragem. Né, e submeter à arbitragem. Né? E aí o que a natureza do litígio normalmente comporta, né, porque é uma relação jurídica de direito privado, mas o que determina a submissão à arbitragem vai ser enfim, o interesse das partes, a autonomia que será exercida. Leva-se em consideração também o custo. Às vezes a gente se pergunta por que a gente não tem tanta arbitragem em Natal, porque é caro, é mais barato se ele litigar em juízo, é barato se ele litigar na justiça brasileira, na perspectiva dessas empresas, né? Então é um tanto caro, né? E aí a arbitragem já vai ter já vai ser um modelo diferente de solução de conflitos. Acho que, enfim, não precisa dizer o que é efetivamente a arbitragem. Vocês sabem do que se trata, que tem regulação do nosso direito, etc, convenções internacionais no que se refere à arbitragem internacional. Né? Contratos mais comuns, pessoal, né, que a gente identifica, compra e venda de maior envergadura transnacional, contratos de representação, de distribuição, franquia, né, contratos de joint venture, contratos de seguro, esses contratos aí que vocês estudaram lá em direito comercial, porém sob a perspectiva do direito internacional. Acho que, em linhas gerais, pessoal, eu queria ouvir vocês agora. Professor, de início eu não tenho muito o que acrescentar, nem perguntar, não. Mas eu fiquei curiosa para ver algum contrato, eu vou procurar algum case relacionado a isso. Quer trazer na próxima aula? Posso. Sabe um contrato? Veja se você consegue achar na internet. Assim, porque não sei se você vai, porque alguns desses contratos têm confidencialidade, né? Às vezes é difícil. Mas você pode encontrar. É difícil. Pois é. Mas você pode, assim, contratos que envolvam refinarias, contratos que envolvam. Mas tenta ver de repente, um contrato desses da área de moda, pode ser que seja mais comum. Você conhece. Oi. Ah, não, desculpa, pode continuar. Diga, Malu.
Não, eu ia só falar que o artigo, né, que eu e a Eric estamos produzindo vai bem por essa linha. Inclusive, ontem eu estava fazendo algumas pesquisas e achei alguns artigos, enfim, pesquisas Cortou, da... Malu. O quê? Cortou, você tá sem áudio. Tá sem áudio? Tá me escutando agora? Eu tô escutando. Você quer falar por aqui. ela, Eric? Não tá dando para escutar, não? Aqui eu tô escutando, Malu, eu acho que é a internet de Marco Bruno. Ah, Ele até tá. travou aqui agora. É, travou também para mim. Mal. Mas, enfim, eu vi um artigo que foi publicado numa revista, se eu não me engano, da UFPE, que era justamente sobre isso. O nome do artigo é Contratos Internacionais de Comércio, a escolha da lei aplicável no âmbito do Mercosul. Então, ele falava justamente isso, sobre a consagração da autonomia da vontade, do princípio da autonomia da vontade, frente a qual legislação seria aplicável no caso concreto. Aí eu estava pesquisando... Vixe, ele saiu. Caiu a conexão, ele colocou no É. grupo. Segura um pouquinho aí que daqui a pouco ele volta. Então tá. Posso, Beatriz. Mas é bem o que a gente vai pesquisar no artigo que eu e a Eric estamos produzindo. Só que a gente queria justamente achar um contrato para observar, assim, um tipo de contrato, né? A gente pensou em contrato de franquia, mas a gente não achou muita coisa. Mari, eu não tenho certeza se o contrato tá lá na íntegra, mas eu sei que, por exemplo, qualquer contrato ponto de transferência de tecnologia, alguma coisa que envolva qualquer expertise, alguma coisa assim, precisa ser averbado pelo INPI. Então, pode ser que por lá eles tenham alguma coisa, né? Vou procurar, Jorge. Obrigada pela dica. A gente realmente é meio difícil de achar um contrato específico, até porque eu acho que não tem muito estudo sobre... tem um estudo sobre o tema em geral, né? Sobre a recepção dos contratos, etc. Mas, assim, sobre um contrato específico, eu particularmente não achei ainda. Vale a pena ver. Questões assim, cultivares, talvez, contrato de franquia. Licença, desculpa. O professor tá pedindo para aceitar ele na sala. Quem é o host? Eu acho que é Pedro. Acho que é Pedro. É válido. Aceita aí, mano. Era eu por algum motivo, mas eu aceitei já. Oi, pessoal. Pronto. Oi, professor. Desculpe, eu terminei entrando no celular porque caiu aqui a internet. Malu, você podia repetir? Porque eu continuei falando, inclusive, mas enfim. Eu estava falando que eu achei um artigo que foi publicado em uma revista acadêmica Malu? Professor, tá me escutando? Sim, agora sim. Pronto. Eu achei... Essa é mais ou menos a linha do que a gente quer produzir, né? O artigo que a gente quer produzir, eu e Eric. E eu achei um artigo ontem, pesquisando, que foi publicado na revista acadêmica da UFPE, que o tema do artigo é Contratos Internacionais de Comércio, a escolha da lei aplicável no âmbito do Mercosul. Inclusive, tem um tema, né, dentro do artigo, tem um subtema, digamos assim, que fala justamente isso, sobre a consagração da autonomia da vontade. E aí, para a aplicação da lei, né, do qual o sistema jurídico seria aplicável. Mas eu estava comentando que eu estava querendo pesquisar, eu e Eric, sobre um contrato específico para aplicação desses princípios, enfim, desse tema. E aí a gente não achou ainda um contrato para fazer essa análise mesmo, assim, de começar a pesquisar. A gente pensou em contrato de franquia, mas a gente não achou nada ainda, pelo menos na internet, assim, da breve pesquisa que a gente fez. Você não acha que com essa área de moda não valeria a pena, não? Eu lembro que o senhor já tinha sugerido, e eu até olhei no artigo, não, a monografia, né, de Caritya, acho que foi essa. Mas Caritya abordou mais propriedade intelectual, né? Né? Exato. E aí eu até li a monografia dela, mas eu achei que também não era tão relacionado ao contrato especificamente. Mas eu vou pesquisar mais sobre esse tema da moda. Talvez seja interessante mesmo.
porque você quer trabalhar com a questão da lei aplicável, né? Como seria a recepção aqui no Brasil, e possivelmente alguma disputa judicial, como se daria, enfim, seria mais ou menos isso. Daqui para segunda eu também vou ver se eu tenho algum insight e lhe passo, Malu. Certo, a gente vai continuar pesquisando para ver se acha mais alguma coisa, algum contrato específico para tratar. Perfeito. Porque, inclusive, se eu conseguir falar com a Bernadette, dependendo do dia, aí até pode ser um bate-papo interessante, né? Ela dizer de algumas das experiências dela e vocês ficariam em torno disso, né? Eu e Eric ficamos animados quando o senhor falou sobre ela. A gente achou bem interessante. Bacana. Perfeito. Ok, pessoal, acho que era isso, né? Mais alguma dúvida? Senão a gente pode encerrar para que vocês tenham um fim de semana abençoado, pessoal. Pessoal, acho que a aula de hoje foi até bacana, não foi? Eu particularmente nem sempre fico satisfeito com as aulas, mas até fiquei satisfeito com a de hoje, porque hoje eu não passei mal, aí eu acho que isso me deu mais estímulo aqui com a aula. Beleza. Então pronto, não havendo um outro fim de semana, minha gente, a gente vai conversando, tá bom? Sucesso, minha gente. Tchau, tchau.